Bom, vamos lá. Qualquer coisa a gente tá por aqui, Marta. A gente vai concluir o item número 5, concluir o capítulo 12, Perfeição Moral, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, e a gente vai falar da famosa questão 919 e o seu desdobramento, 919A. E aqui nós temos uma colocação interessante de Santo Agostinho. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele viveu no norte da África, foi para a Itália e ali então ele se converteu para o catolicismo, né, depois de tantas e tantas preces da sua mãe, que era uma religiosa muito devota, enquanto o filho era simplesmente alguém que trabalhava para o governo, um funcionário público da época, e que vivia a vida aproveitando tudo aquilo que ela tinha para oferecer. Aproveitava, por exemplo, né, os benefícios da posição, da influência, do poder que ele podia exercer, a vida mundana, como se diz dentro da visão popular, e aí então ele viveu tudo aquilo que podia ter vivido, com mulheres, com dinheiro, com poder, com intrigas e tudo mais, e até que chegou um momento em que ele sentiu, como se diz dentro do meio religioso, ele sentiu aquele chamado para que ele pudesse transformar a sua vida e viver junto daqueles princípios religiosos ou princípios cristãos que já era bastante difundido naquela época, e que então ele teve contato, promovia debates, ele era uma pessoa muito bem articulada, e aí então nesses debates ele tentava desmascarar todos os religiosos que tentavam pregar uma moral que ele julgava ser uma falsa moral, até que chegou um momento em que ele teve esse contato, e aí ele sentiu uma grande necessidade de se transformar. Entrou para a Igreja Católica, se tornou um bispo, chamado de bispo de Hipona. Hipona era uma antiga cidade da Argélia, e aí então, nesse trabalho de liderança dentro da igreja, ele escreveu os seus livros, escreveu tratados filosóficos, né? Um deles, Confissões, ele escrevia ali um pouco sobre a sua vida, falando sobre os caminhos tortuosos que ele acabou pegando no decorrer da sua vida, mas muito mais do que confessar os seus pecados, ele também escreveu sobre a grande importância da adoração, a partir do momento em que ele se reconheceu como sendo alguém transformado pela força dos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos da igreja, que era para ele a sua maior referência. Então, Santo Agostinho, no mundo espiritual, continuava trazendo as suas contribuições. Naquela época também ele escreveu um livro chamado Retratações, onde ele também falava sobre os erros, sobre as correções, falava sobre uma série de informações que ele conseguiu transformar na sua própria vida. E aí então, no mundo espiritual, dando continuidade ao seu apostolado, nós podemos dizer assim, ele então teve contato com a doutrina espírita, ou na elaboração da doutrina espírita, né, aquela equipe de tão alto nível dos colaboradores, né, filósofos, religiosos, pessoas comuns, mas que tinham se destacado nas suas ações dentro do cristianismo. E aí então, tendo contato com Allan Kardec, sendo um dos mentores do trabalho, Santo Agostinho, São Luís, tivemos ali também o próprio Erasto, né, que era um dos orientadores. E aí então, Kardec, tratando desse capítulo da questão moral, como a gente chegou a ver, que ele fala sobre virtudes e vícios, paixões, egoísmo, trouxe para nós os caracteres do homem de bem, que a gente conversou no nosso último encontro, e depois ele fez uma pergunta, a questão 919, uma das mais comentadas quando se fala em termos de transformação moral, de reforma íntima,
Kardec perguntou qual é o meio mais prático, mais eficaz, o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E a resposta, bastante conhecida: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, mais uma vez a pergunta: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Vamos analisar então primeiro o que seria esse arrastamento do mal. Porque o mal, no seu sentido mais concreto, ele nada mais é do que o resultado do seu egoísmo, do egoísmo do homem, que na verdade é um prejuízo que ele causa a si mesmo. E como a gente já conversou em outra oportunidade, dentro da filosofia oriental eles trazem para nós que não existe o bem ou o mal, mas existem resultados que são positivos ou negativos. Essa questão de rotular o bem e o mal é da nossa parte, é uma forma que nós temos de mostrar claramente aquilo que de alguma forma pode ser benéfico ou pode ser maléfico, mas sem necessariamente conhecermos a profundidade disso tudo, porque muitas vezes aquilo que pode ser bom para um é mal para outro. Então, na verdade, a gente sempre analisa que tudo aquilo que a gente faz dentro dessa lei de causa e efeito, a gente fala sobre ação e reação. A nossa vida é assim: eu ajo de acordo com a minha vontade, de acordo com as minhas tendências, de acordo com os meus interesses e necessidades. Então eu encontro situações nas relações com as pessoas, nas minhas relações com o mundo material, com aquilo que pode de alguma forma me oferecer algum tipo de prazer, de benefício. E aí então eu tomo a iniciativa para ir ao encontro desse objeto do meu desejo. E aí eu fico me perguntando: o resultado desse encontro, o resultado desse usufruto que eu fiz desse objeto, me trouxe que tipo de resultado? O contato com esse objeto. Porque nós nos aproveitamos, nós sempre buscamos um prazer imediato. Aquilo que eu faço, ele me traz um resultado agora, e esse resultado para mim é gratificante. Mas o desdobramento desse resultado, as consequências que virão depois, quais seriam as consequências? E normalmente a gente fala, né, que a gente sempre busca aquele prazer imediato, então eu me aproveito daquela situação e depois eu começo a pensar se realmente aquilo era certo, se as consequências foram favoráveis, se por acaso eu não trouxe prejuízo para mim mesmo, se eu não trouxe prejuízo para as pessoas. E aí então nós somos muitas vezes tomados pela culpa de ter cedido àquela tentação, de ter cedido àquele prazer momentâneo. Então nós somos assim, nós agimos de um modo impulsivo em busca desse prazer, e depois a nossa consciência, que já se encontra num grau que nos permite fazer um julgamento, mesmo que seja um julgamento posterior à ação, porque a gente não fica julgando assim: será que isso é bom, será que isso não é, será que vale a pena? A gente simplesmente faz e depois a gente vê o que dá. Só que nesse ver o que dá é que a consciência então começa a trazer ali aquele julgamento, né? Olha, você não devia ter feito isso, aquilo que você fez foi ruim, e coisa e tal. Então nós não temos ainda a capacidade de de resistir a esses arrastamentos, exatamente por essa nossa fraqueza, de estarmos muito mais ligados às sensações do mundo físico do que aos valores do mundo espiritual. O Zé colocou para nós, né, conhecer ou considerar seus erros, né, aquelas atitudes egoístas, maldosas do seu passado. E muitas vezes a gente fala até de agora, né, Zé, não é nem do passado, porque quando a gente fala dos erros do passado, que continuam repercutindo na nossa vida até o presente, são erros que são mais graves, são erros que deixaram as suas marcas, são erros que muitas vezes nos impulsionaram para um determinado caminho, que criaram determinadas situações. Mas a gente fala que muitas vezes os problemas que nós vivenciamos, eles surgem agora. Você se depara com uma situação e aquele momento de você julgar se é certo ou se é errado, se você vai fazer ou se não vai fazer, é o que vai determinar depois o futuro.
Porque esses erros do passado que você comenta, vamos supor que a gente tenha cometido um erro de 10 anos, 20 anos, 30 anos, e até hoje esse erro continua ali gritando na nossa consciência ou interferindo na nossa vida de alguma forma. Esses 30 anos de consequências não muda, por exemplo, que no momento exato em que você deveria decidir sim ou não, era aquele momento que não era temporal, não estava acontecendo durante muito tempo, era a decisão que você tinha que tomar naquela hora. Em que uma pessoa chegou para você e disse alguma coisa. Você poderia aceitar ou não aceitar. Aí você falou assim, tá bom, então eu aceito. Esse aceito trouxe consequências que foram se arrastando depois pelos anos. Mas a sua decisão foi momentânea, foi instantânea naquele mesmo instante. Né? Então, a nossa vida é assim hoje. Pelo fato da gente viver meio desavisado, pelo fato da gente ter ali os nossos valores ainda bastante instáveis, né, porque a gente vai pisando nos nossos valores, eles vão quebrando, porque eles não são tão sólidos ainda. Aquilo que nós comentamos essa semana, nós gostaríamos de ser pessoas de bem, mas não necessariamente conseguimos. Exatamente porque a nossa intenção não reflete necessariamente a nossa força de vontade para realizar aquela nossa vontade de ser. Principalmente para nós que estamos assim dentro desse meio, onde a influência dos valores cristãos, onde nós falamos da influência do mundo espiritual, onde nós temos a intenção de vivenciar essas experiências novas, valorizando muito mais o espírito do que as sensações da matéria, nós sempre temos essa intenção. Nós gostaríamos todos de ser pessoas de bem, de ser pessoas nobres, pessoas valorosas, só que, pelo fato de nós estarmos em contato com esses valores há pouco tempo, a gente gostaria de vivenciar aquilo, mas não consegue. Tanto é assim que a gente pensa, bom, de tudo aquilo que eu estudei, em termos de evangelização, de moralização, tudo aquilo que eu li eu concordo, tudo aquilo que eu li eu gosto, tudo aquilo que eu li eu desejo. Mas aí então no meio do meu dia a dia aparece uma situação de discussão em que eu não consigo segurar o meu orgulho ferido, aquela minha agressividade, aquela minha tendência inferior para essa ou para aquela sensação. Então, na verdade, a gente deseja uma coisa na nossa consciência, mas, na verdade, no nosso coração ainda há essa fragilidade. A gente não conseguiu ainda se desenvolver. E foi reconhecendo essa nossa fragilidade de tomar as decisões, de fazer um discernimento daquilo que é certo e que é errado, que Kardec perguntou qual é o meio mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir a esse arrastamento do mal. E aí então foi a resposta que foi dada a Kardec: conhece-te a ti mesmo. Mas aí Kardec falou, muito bacana, porque na 919A ele fala assim, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Bom dia, pessoal que chegou. Porque a gente vê que Kardec não vivia aquela ingenuidade, aquela ilusão de que basta você falar, basta você escrever ou ler alguma coisa que tudo se resolve. Na prática a coisa é diferente. Na teoria é tudo muito bonito, aqueles espíritos nobres que escrevem os seus textos, que trazem ali os seus tratados filosóficos, que trazem os seus ensinamentos morais, isso é tudo muito bonito. Mas quando você coloca aquilo na prática é bem diferente, principalmente porque aqueles que escrevem esses textos, que trazem essas mensagens, são aqueles que já conseguiram superar essas dificuldades. Ou mesmo aqueles que não conseguiram superar, são aqueles que falar é fácil, né, ou faz o que eu falo e não faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Então a gente escreve, todo mundo que tiver que escrever uma mensagem positiva para alguém, a gente fala assim, hoje nós vamos fazer um exercício, todo mundo escreve num papelzinho uma mensagem para a gente trocar com o companheiro do lado, aqui no nosso estudo de hoje. Aí todo mundo vai escrever aqueles pensamentos bonitos que a gente vê em cartão de Natal, aqueles pensamentos que a gente lê nas obras doutrinárias e tudo mais, todo mundo sabe. Mas vivenciar isso no nosso dia a dia, para superar todas essas provocações que a vida acaba trazendo para todos nós, é uma provocação de relacionamento, é uma provocação de dificuldade, é uma provocação de sofrimento, é uma provocação de sensações que a gente deseja. Então, resistir a isso, baseados apenas na teoria,
é uma outra história. E Kardec levou isso em consideração. Compreendemos a sabedoria, mas a dificuldade está exatamente em conhecer a si próprio, quer dizer, na prática isso é muito difícil. André colocou: eu penso na minha vida e vejo que perdi tempo com assuntos e ações bobas e não me orgulho disso. Esse é um problema bastante grave que a gente enfrenta, Andréa, da autopunição. A gente não pode esquecer, certa vez eu conversava com uma colega sobre uma situação do dia a dia, e ela dizia assim, né, por que as pessoas têm que sofrer? Aí, aproveitando, né, os conhecimentos que a gente vai adquirindo através do estudo, que dá para a gente uma visão diferente, aí eu respondi para ela assim: a gente tem que sofrer porque sem o sofrimento a gente não grava a lição. Porque a gente poderia fazer assim: olha, se eu pudesse voltar no tempo, essa é uma frase clássica para todo mundo, né? Se eu pudesse voltar no tempo, em tal momento eu agiria diferente. Só que, analisando isso friamente, se nós voltássemos no tempo, nós apagaríamos da nossa memória tudo aquilo que aquela experiência proporcionou. E nós chegaríamos naquele momento com a nossa consciência sem nenhum tipo de registro de um sofrimento provocado por essa ação. Ou seja, nós erraríamos de novo. E se nós voltássemos no tempo e apagasse aquela ação, nós erraríamos de novo, erraríamos de novo, erraríamos de novo, porque na verdade a gente só vai aprender quando vier o sofrimento. Vamos supor que há 20 anos eu tenha cometido uma ação que me trouxe um grande prejuízo. Vamos supor que eu tenha colocado assim, eu tenha me relacionado com uma pessoa, buscando algum tipo de sensação, de emoção, que causou um grande transtorno na minha vida, de lá para cá eu me arrependi. Aí eu falo assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu chegaria naquela condição com a mesma imaturidade que eu tinha quando eu fiz a primeira escolha. E por essa imaturidade, mais dia ou menos dia, eu vou escolher viver aquilo de novo. Porque para mim aquilo não é ruim. Eu só vou saber que é ruim quando eu conhecer a situação, quando eu conhecer o resultado. Então não adianta a gente querer voltar no tempo, porque vai ser sempre aquela repetição. Eu vou continuar errando, sofrendo, apagando, errando, sofrendo, apagando. Quando eu errar, sofrer e não apagar, aquele erro vai ficar gravado na minha memória. E a gente não deve utilizar isso como sendo uma lembrança de autopunição, mas deve ser para nós uma lembrança de alerta pela experiência que nós adquirimos. Muito bem, naqueles 20 anos do passado eu errei. Ótimo, aquilo vai ficar aceso na minha consciência para que quando eu me deparar com uma situação semelhante eu vou falar, para aí, eu não posso escolher isso, porque eu já escolhi uma vez e errei. Então, na verdade, quando a gente fica guardando esses sofrimentos na nossa consciência e fica aquela punição toda, é exatamente ali vem exatamente por esse motivo aqueles ensinamentos que os espíritos trazem para nós, que dizem assim, você deve se perdoar. O auto-perdão. O auto-perdão significa assim, olha, eu errei, mas eu compreendo que eu errei por imaturidade, e essa experiência me fez crescer. Me fez crescer pelo sofrimento, me fez crescer pelo constrangimento, me fez crescer pela culpa. Então eu me perdoo por isso, e a partir de hoje eu não vou errar mais. Pronto, a gente resolveu a nossa relação. Porque a gente tem um problema muito grave de querer exigir de nós o tipo de comportamento que a gente não consegue ainda ter. Eu tenho que ser uma pessoa perfeita. Como é que eu vou me cobrar perfeição se eu sei que eu não sou perfeito? Que eu sei que eu sou passível de erro? Então esse erro para mim, na verdade, todos os erros que eu vou cometendo, eles vão ficando como registros. As mesmas cicatrizes que vão aparecendo no nosso corpo, quando a gente se machuca, nas atitudes do dia a dia, quando você tropeça, quando você bate a cabeça na quina da mesa, quando você chuta uma pedra no meio da rua, quando você cai da escada, vai te deixando cicatrizes no seu corpo, e essas cicatrizes são para ficarem marcadas mesmo. Para dizer assim, olha, você bateu a cabeça naquele dia, e essa é a cicatriz. Se você bater a cabeça de novo, é problema seu. Mas a cicatriz está ali para te avisar que você já bateu uma vez. No caso de comportamentos que a gente vai tendo cicatrizes morais. Cicatrizes que vão deixando a nossa consciência marcada. E a gente não pode utilizar isso, mais uma vez, como autopunição. Nós temos espíritos, por exemplo, que chegam no mundo espiritual,
trazendo uma culpa, carregando consigo uma culpa muito profunda de erros que cometeram, e ficam se punindo, eles falam assim, eu não mereço viver, eu mereço ir para o inferno, dentro daquela concepção de inferno, né, que todo mundo tem. Eu não mereço isso, eu tenho que ser castigado, eu tenho que passar por isso, na próxima encarnação eu quero escolher tudo que tiver de pior no mundo para eu poder sofrer. Aí chega depois um espírito amigo, dá um abraço e fala assim, meu filho, se perdoa por isso, você errou porque você não tinha experiência para aquele momento. E a gente só tem experiência quando você vive a experiência. Do contrário, você sempre vai ter aquele pensamento virginal, digamos assim, né? Quer dizer, aquela consciência limpa, aquela consciência virgem, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de situação, e na verdade você não viveu o mundo. Você não viveu aquilo que o mundo te oferece, onde você existe. Então, na verdade, a gente precisa muitas vezes botar a cara para fora de casa, enfrentar o mundo e aceitar que as experiências que vão surgindo podem trazer situações positivas e negativas. E esse embasamento que a gente vai tendo através da doutrina, através de outras religiões que vão trazendo para nós aqueles ensinamentos morais, aqueles valores, são esses valores que vão criando para nós uma referência, vão, digamos assim, aperfeiçoando o nosso radar para poder identificar que situações que podem ser prejudiciais ou não. Enquanto a gente não criar anticorpos para isso, a gente vai se submeter a essas doenças. O nosso organismo funciona dessa forma. O nosso organismo começa a criar anticorpos quando a gente é exposto a isso. Falei para vocês daquele filme Xingu, que falava da família, da história, né, da família Vilas Boas, o filme que passou nos cinemas aqui, agora tem DVD para quem quiser assistir, mostra a vivência daquela família, diz que eram desbravadores, né, que buscavam sempre descobrir o Brasil, mas principalmente descobrir a vida dos indígenas do Brasil. E aí então eles chegaram nas aldeias para poder conhecer e tudo mais, e houve um surto de gripe, uma epidemia de gripe que matou ali um monte de índio. Porque os índios não tinham anticorpos para se prepararem com aquilo, para poder lidar com aquele pequeno vírus que chegou através de outras pessoas de outras regiões e tiveram contato. Já nós, por exemplo, nós temos os nossos anticorpos pela amamentação, temos os anticorpos criados pelas próprias doenças, pelas vacinas. Se a gente não se expuser fisicamente, a gente não vai criar proteção. Se a gente não se expuser moralmente, a gente também não vai criar proteção. A gente só vai saber que o errado é o errado quando o errado provocar em nós algum tipo de reação. Do contrário, a gente vai continuar errando indefinidamente. Só que chega uma hora que a gente começa a ficar um pouco mais calejado. Conforme a gente vai amadurecendo consciencialmente, a gente vai amadurecendo psicologicamente, emocionalmente, a sabedoria começa a se desenvolver em nós. Aí então a gente tem as três opções. Ou a gente vai aprender pela repetição do erro, esses são os arrogantes. Ou a gente vai aprender somente errando, esses são os ingênuos. E a gente vai aprender julgando antes de vivenciar as experiências, esses são os mais sábios. Essas três passagens estão naquela mensagem que eu já li para vocês, né? Estação da vida. Então a gente tem as três opções. Eu posso repetir o erro para poder aprender, eu posso querer o erro para poder aprender, ou eu posso analisar e não errar e mesmo assim aprender. A gente já começa a entrar agora numa terceira fase, em que essa sabedoria se desenvolve em nós. Então a gente tem que ter paciência com a nossa imperfeição, com a nossa imaturidade, com as nossas fraquezas, mas a paciência com o erro, mas a perseverança para poder fortalecer. Aí sim a gente consegue adquirir aquela condição, aquela estabilidade moral para poder vivenciar qualquer tipo de situação. Exato, né? Quer dizer, essa questão de, por exemplo, errar, reconhecer, arrepender e consertar. Isso aí faz parte daquele processo da expiação, né? Onde a gente o arrependimento, a expiação e a reparação. Mas isso quando a gente cai naquela fraqueza, quando a gente se deixa levar por aquela situação de estímulo que a vida nos proporcionou. Tem situação em que eu posso parar na hora e dizer assim, opa,
Eu não devo fazer isso. Eu não devo me deixar levar por isso. Eu tenho que resistir a essa fraqueza. Como diz para nós aqui Kardec na pergunta, resistir ao arrastamento do mal. Porque eu já sei que aquilo que eu vou fazer vai dar errado. Nós sabemos já. Se por acaso você se depara com uma substância que é tóxica, quando você ingere aquela substância, você sabe que ela vai te fazer mal. Então você tem duas opções: ou você aceita aquela substância, ou você recusa. Se você aceitar, você tem que estar preparado para assumir as consequências. Se por acaso você se submete a um relacionamento problemático, ninguém vai lá pelo problema, a gente vai pelo prazer. Mas eu sei que por causa daquele prazer, aquela relação pode me dar um problema. Mas eu falo assim, não, mas eu acredito que vai dar certo, eu quero vivenciar aquela situação porque ela é muito gostosa, é muito prazerosa para mim. Se prepara para as consequências, porque você está levando o pacote completo. Questões de infidelidade, questões de viciações, questões de intrigas, questões de prejuízo para as pessoas. Eu faço alguma coisa contra alguém. Eu sei que aquilo que eu estou fazendo vai prejudicá-lo, mas eu faço escondido, acreditando que isso nunca vai acontecer. Mas só o fato de eu saber que é errado, eu já corro o risco de passar por aquela situação. Se eu corro o risco, eu estou assumindo as consequências. Depois não adianta chorar. De ficar, como eu me arrependi. Na hora em que você julgou, você sabia que era errado. E mesmo assim você optou em vivenciar aquilo tudo. Então, quando a gente se depara com situações em que acende aquele alerta na nossa consciência, aquela luz fica piscando, aquela sirene fica gritando na nossa orelha, dizendo cuidado, cuidado, alerta. A gente tem que parar e pensar, peraí, isso pode ser ruim. E é em cima dessa visão, em cima dessa perspectiva, que Kardec fez essa pergunta a Santo Agostinho, e ele respondeu exatamente isso. Olha a resposta que ele trouxe para a gente, que vai responder exatamente aquilo que vocês colocaram. Kardec colocou assim para nós: bom dia Balque, bom dia Marcelo, bom dia pessoal. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, do conhecer a ti mesmo, quer dizer, do autoconhecimento. Nós já falamos sobre isso, né? Olha só aquele processo de novo, só para a gente revisar. Primeiro eu tenho que entender o que são virtudes, o que são imperfeições. Segundo, eu tenho que reconhecer em mim se existem essas virtudes, se existem essas imperfeições. E terceiro, começar a combater em mim as imperfeições e começar a estimular em mim as virtudes. Então primeiro eu preciso saber o que eu estou procurando. Depois eu tenho que procurar dentro de mim essas coisas que eu já aprendi. E depois eu vou ter que então lutar contra elas. Então é esse processo que a gente vai amadurecendo, a gente vai se fortalecendo. Pode colar, filhinha, por favor. Então, quando o Kardec colocou assim, conhece-te a ti mesma, é essa busca interior. De saber assim, aonde que eu vou errar, quais são as situações mais problemáticas, que tipo de relacionamento que eu gosto, mas eu sei que vai me provocar algum tipo de sofrimento, que tipo de ideias que surgem na minha mente que eu sei que eu não devo cultivar. A gente vai se conhecendo. Só que se a gente não se conhece pela sabedoria, a gente se conhece pela força. A gente se conhece pela dor. Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. A gente tem essa máxima dentro da doutrina que ela pode ser aplicada em várias situações. Se você não aprende a se conhecer pelo amor a si mesmo, você vai aprender a se conhecer pela dor. Você vai reconhecer as suas fraquezas pelo sofrimento. E não simplesmente pela sondagem que você pode fazer. Muito bem, Kardec colocou então: compreendemos que toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual o meio de chegar a isso? Santo Agostinho então traz ali a sua profunda sabedoria que ele aplicou para si mesmo. Isso não foi alguma coisa que foi publicada, que ele aproveitou, fez um curso e coisa e tal. Ele falou, olha, o melhor método que eu tenho para fazer é esse. Ele diz assim então: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim.
Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância, se fizeste alguma coisa que a censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis o confessar. Perguntai ainda isso: se aprouvesse a Deus chamar-me nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão um mal que deve ser curado. Nesse pequeno trecho, pequeno começo que a gente tem, Santo Agostinho, por ser um religioso e ter de fato vivenciado essa religiosidade dentro de si mesmo, ele fazia essas reflexões no momento em que ele fazia suas orações, em que ele estabelecia aquela comunhão com Deus, com Jesus, com os seus mentores espirituais. Então ele passava assim: bom, eu vim aqui hoje fazer essa minha prece, fazer essa minha oração, vai tentando que uma hora saio. Já falo sobre isso, Vanildos, bem interessante seu comentário. Então ele chegava no momento da sua oração no final do dia, em que ele se ajoelhava, juntava suas mãos, fechava os seus olhos, e ele fazia então ali a sua prece. E ele falava assim: para eu poder conversar com Deus, eu tenho que ter minha consciência tranquila, ou pelo menos arrependido daquilo que eu fiz. E é um arrependimento sincero. Quando ele passa o dia e diz assim: olha, naquele momento eu discuti com aquela pessoa, eu a ofendi, porque o meu orgulho ferido sentiu o comentário que ela fez, foi provocado pelo comentário que ela fez. Então eu cometi uma agressão a ela, e essa agressão eu não deveria ter feito, porque dentro dos princípios que eu acredito, isso deveria ter segurado, eu deveria ter ficado quieto, eu deveria ter contido esse meu impulso negativo, exatamente por esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de amor ao próximo que eu deveria ter vivenciado. Mas eu não consegui resistir a isso, e eu explodi naquele momento e falei o que tinha que falar. Quando ele faz essa revisão da sua própria consciência, quando nós fazemos essa revisão da nossa própria consciência, a gente já identificou: eu estou arrependido de fazer isso. Então, da próxima vez que isso acontecer, que surgir uma situação de atrito, eu começo então a segurar esse meu impulso e guardo o meu silêncio. Então ele já fez a primeira revisão, reconheceu os erros que tinha cometido, e no próximo dia, ou nos próximos dias que surgirem situações semelhantes, ele vai tentar agir de uma forma diferente. E essa ação de uma forma diferente não é simplesmente uma ação determinada em que ele diz assim: a partir de hoje eu não vou errar mais. É difícil a gente fazer uma afirmativa dessa, porque a gente nunca sabe qual é exatamente o nosso limite. Naquele primeiro momento de fraqueza, a gente encontrou um certo limite. Se surgir uma contenda maior, a gente vai encontrar um limite mais avançado. Então a gente vai, na verdade, gradualmente se conhecendo para cada situação, para cada circunstância, para cada provocação. E aí então, dentro dessas experiências, é o que a gente vai criando esses anticorpos. Então, na verdade, é assim: eu não posso dizer que eu nunca mais vou cometer esse erro, mas hoje eu já sei que se surgir esse erro, eu vou ter que fazer mais esforço. E aí, cada vez que ele cair nessa fraqueza, cada vez que ele cometer esse erro de novo, ele vai poder chegar de novo nas suas orações e dizer assim: eu mais uma vez consegui errar, ou eu mais uma vez cometi esse erro.
e eu vou tentar me fortalecer de novo para a próxima vez. Porque na verdade, isso que ele comentou, fazei como eu fazia quando eu vivia na Terra. No fim de cada dia interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a conhecer a mim mesmo. Mas a gente vê assim, quanto tempo ele levou para poder não apenas reconhecer, fazendo revista da consciência, reconhecer os seus erros, mas quantos dias, quantos anos ele levou para poder se fortalecer gradualmente diante dessas experiências. Para poder chegar depois no mundo espiritual com a consciência tranquila e dizer assim, olha, eu errei muito, mas eu cresci muito também. E de todos aqueles erros eu corrigi aquilo que era possível, aceitei aquilo que não era possível, encarei aquilo que tinha que ser encarado, assumi as consequências daquilo tudo. Então, na verdade, ele chegou fortalecido pelo seu amadurecimento diante das dificuldades. Ele não chegou no mundo espiritual puro, porque chegar no mundo espiritual puro é alguém que já tem maturidade suficiente para nem precisar viver nesse mundo. Mas o fato de viver aqui já denota para nós as nossas dificuldades e o quão ainda falta para a gente chegar nessa mesma condição. A distância em que nós nos encontramos de chegar nessa perfeição. Mas a vontade, o conhecimento, a disposição já são os passos necessários, porque na verdade, pessoal, a gente imagina que viver num mundo como esse, de provas e expiações, é um mundo em que a gente vai sair daqui perfeito. Só que na verdade a gente vive aqui nesse mundo para adquirir alguns valores que são os mais básicos. A gente não vive aqui para poder sair completamente ileso das imperfeições. Quais são esses valores? Primeiro, a coragem para assumir responsabilidades. Mesmo cometendo erro, quando a gente adquire essa coragem, a gente já conseguiu vencer uma primeira etapa nesse mundo, mesmo continuando errando. Já aprendeu que o erro existe, já aprendeu que o erro traz consequências e que essas consequências são doloridas. Mas eu tenho coragem para assumir. De chegar e falar assim, olha, eu cometi aquele erro, eu vim aqui para poder consertar, para poder aprender o que eu tenho que fazer. Porque normalmente essa tendência, né, chega em outros ambientes, né, Marta? Porque a gente vive aqui nesse nosso mundo hoje, o modo que nós aprendemos a viver nesse mundo é assim, você comete um erro e se esconde. Você comete um erro e joga para baixo do tapete. Você comete um erro e joga a culpa no outro. A gente faz isso desde aqueles escândalos que são de níveis nacionais, como a gente já conhece, como aquelas situações da nossa relação. Quando a gente comete um erro e faz aquela cara de não fui eu. Então é o que a gente aprende a fazer. Agora, quando a gente comete o erro e diz assim, olha, eu errei, eu estou aqui me entregando para assumir as consequências dessa ação. Esse é um aprendizado que a gente só adquire num mundo como esse. Então tem esse de responsabilidade, tem aquele de maturidade para assumir as consequências, de coragem para poder perdoar e se perdoar. Esses aprendizados que são os mais básicos são as lições primordiais de um mundo como esse. Quando a gente adquiriu esses aprendizados, nós estamos preparados para viver experiências mais nobres, experiências mais elevadas. Porque essa base já foi bem construída. Porque a gente imagina que nós vamos sair desse nosso mundo aqui, todos como sendo ali discípulos mais próximos, mais íntimos do Cristo. E não é assim. Quando nós saímos daqui com esse aprendizado básico, é quando nós estamos preparados para novas investidas, para novas aventuras, digamos assim, aventuras evolutivas. Então, aprender o básico já é o suficiente. Só que mesmo esse básico para nós está muito longe. Porque, como eu comentei com vocês assim, a gente vê, por exemplo, na televisão, nessa época de julgamento, né, de mensalão, aqui no Brasil a gente está com o nosso Supremo Tribunal Federal julgando, né, um grupo de pessoas que participaram ou que estão sendo acusados de participarem de um escândalo de corrupção. E aí então a gente vê que são 10 advogados, 15 advogados, são ministros envolvidos para saber se eles estão mentindo ou não. Olha só o ponto em que nós chegamos. Junta um grupo
de tal elevação intelectual, de tal conhecimento de leis do nosso planeta, aqui do nosso país, para poder julgar se eles estão mentindo ou não, se eles estão escondendo um erro ou não. Quer dizer, é uma característica do nosso mundo hoje. Você comete o erro e não assume a responsabilidade. Quando você tiver coragem para assumir responsabilidade, significa que você já tem maturidade também para evitar o erro. Então, se a gente vê assim que é um circo, né, Balki, em que tem acusação e defesa, eles estão brincando de faz de conta, e nós sabemos que todos aqueles que são culpados terão que assumir mais dia ou menos dia a responsabilidade perante suas próprias consciências. Então, enquanto as nossas leis não conseguem alcançar os erros dessas pessoas, a gente fica aguardando a própria lei de causa e efeito, assumir o controle dessas ações. Agora, quando eu falo assim, não, a partir de hoje, eu vou assumir os erros assumir as consequências dos meus erros, mas eu também sei que eu não devo errar, porque se eu me expor, eu vou pagar por isso. Então a gente já começa a adquirir maturidade numa série de aspectos da nossa personalidade, da nossa consciência, que já nos permite, por exemplo, avançar voos mais altos, saindo desse nosso mundo básico de mentiras, de corrupção, de intrigas, que é exatamente aquilo que satisfaz a nossa sociedade. E essa é uma questão que a gente tem que pensar, que nós não temos condições de fazer julgamento. A gente julga muito mais pela simpatia e antipatia do que pelo conhecimento da causa. Nós não sabemos exatamente quem estão envolvidos, e se estão envolvidos, qual é o grau de envolvimento, como se envolveram nisso tudo. A gente vai deixar que os tribunais cabíveis façam isso e que a consciência de cada um, no momento oportuno, faça ali o seu julgamento. Mas e com relação ao nosso auto-julgamento? Embora nós não estejamos envolvidos em tamanha corrupção, nós cometemos ainda esses erros mínimos, esses erros básicos dos nossos relacionamentos. De, por exemplo, não corresponder à responsabilidade profissional que nós assumimos com a empresa. A empresa me paga para poder trabalhar e eu fico enrolando ou fico arrumando problemas dentro da empresa. Na minha família, em vez de eu ajudar a resolver problemas, eu crio problemas. Na minha sociedade, em vez de eu colaborar para que ela evolua, eu fico me fazendo numa condição passiva, esperando o circo pegar fogo. Essa maturidade ela é necessária para nós, para a gente poder mudar as nossas ações em todas essas esferas da nossa vivência. Vamos continuar lendo aqui para vocês perceberem aqui o que Santo Agostinho passa para nós. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Não direis como julgar a si mesmo, mas direis como julgar a si mesmo. Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e a torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Aqui ele está dizendo o seguinte, que a gente sempre tem desculpa para justificar aquilo que a gente faz. Nós somos ótimos como advogados de autodefesa. Mas eu não sabia, foi sem querer, foi culpa do outro, eu não resisti. Então a gente está sempre arrumando ali uma justificativa, uma desculpa para poder atenuar o peso da nossa consciência. Mas então, em vez da gente utilizar essas desculpas depois que a coisa já aconteceu, é mais fácil a gente ser previdente e evitar que ela aconteça. E aí, então, como é que a gente vai julgar uma situação? É exatamente aquilo que Jesus falava: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você. E essa mesma frase, num sentido diferente, ela tem junto aos budistas, ela tem junto aos muçulmanos. Vários livros de sabedoria dentro das escolas religiosas espalhadas pelo planeta trazem esse mesmo ensinamento, quando fala não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Então, se nós nos depararmos diante de uma situação, a gente para, analisa e diz assim: e se por acaso alguém estivesse fazendo essa mesma coisa contra mim? Querem ver uma coisa simples? A fofoca. A gente não precisa falar de corrupção, de assassinatos, de violência, nada disso. A fofoca.
Naturalmente, né, aquela brincadeira clássica que todo mundo faz, aqui na nossa sala ninguém faz fofoca. Só os outros que fazem. Mas se por acaso eu tiver uma vontade, uma tentação irresistível de falar mal de alguém, se por acaso alguém falasse de mim pelas costas, será que eu me sentiria confortável? Ou revelando uma verdade de um erro que eu cometi, ou criando uma calúnia contra mim? Eu me sentiria confortável sabendo que as pessoas estão me tratando dessa forma enquanto eu não estou presente? Obviamente que não. Então por que eu faço isso? Faço comentários negativos de pessoas que são próximas a mim, pessoas de família, pessoas de relacionamentos, pessoas de estudo, pessoas de trabalho, seja lá como for. Se eu faço isso por elas, significa que eu não me importo também que façam isso contra mim. Mas espera aí, eu me importo que façam isso contra mim. Muito bem, se eu me importo, por que eu faço? Se por acaso eu desejo tirar alguma coisa de alguém, tirar dela uma posição, tirar dela uma importância, tirar dela um relacionamento, tirar dela uma propriedade, uma posse, um patrimônio, se eu desejo tirar dela porque eu tenho um desejo ardente de ter aquilo, de vivenciar aquilo que ela vivencia, se por acaso alguém quisesse tirar de mim um pouco que eu tenho, eu me sentiria feliz com isso. Só que a gente percebe assim que esse raciocínio, conversando assim didaticamente, conversando calmamente, sem nenhum tipo de situação extrema para a gente poder agir na impulsividade, é muito fácil. Por isso, na verdade, esse tipo de raciocínio ele tem que ser condicionado dentro de nós. Naquele momento em que eu vou falar alguma coisa para constranger alguém, eu paro naquele mesmo momento no automático, porque se fosse a minha vez, eu não gostaria de ser constrangido. Se por acaso eu dissesse alguma coisa para alguém que fosse ofendê-la de alguma forma, mesmo no calor de uma discussão, se por acaso alguém me dissesse isso, eu também não gostaria de passar por essa situação. Então, por estar condicionado a não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que ele me fizesse, já é o suficiente para eu criar um sistema de defesa que, na verdade, de mim contra mim mesmo. Porque tudo aquilo que eu faço para o outro, eu faço contra mim. Sabendo que cada atitude que a gente vai tendo na nossa vida, os resultados vão sendo contabilizados na nossa consciência. Se por acaso eu agir de uma forma positiva, esse saldo positivo vai ficar registrado na minha consciência. Se por acaso eu faço alguma coisa que me trouxe um saldo negativo, aquele número vermelho vai ficar registrado na minha contabilidade e ele vai ter que ser depois ajustado para poder entrar no equilíbrio. Então, na verdade, a gente tem que fazer o quê? Se condicionar a esse tipo de pensamento. Se por acaso eu estou assistindo a um programa de televisão e eu faço uma crítica, a gente viu, por exemplo, nessa época de Olimpíada, que aconteceu recentemente, e teve uma situação bastante peculiar em que eu assisti um jogo do Brasil, da seleção feminina de vôlei, numa derrota que ela teve para os Estados Unidos. E aí então elas perderam, aí todo mundo começou, pronto, perdeu, já não vai ganhar mais nada, perdeu já era, perdeu, está fraco demais, está tudo errado. E aí então foram fazer uma entrevista com as atletas. E naquele momento da entrevista, uma delas veio chorando e falou assim: eu não sei o que deu errado, a gente não conseguiu fazer a coisa certa. Então eu percebi, naquele momento em que ela deu aquele depoimento, que ela fez o melhor que ela podia. Mas mesmo assim ela errou. Mas ninguém está preocupado se eles fizeram o melhor, se nada deu certo. As pessoas estavam de fora julgando como se elas tivessem obrigação de prestar algum tipo de satisfação. A mesma coisa acontece quando a gente assiste a um jornalista, a um ator, a um atleta, a uma pessoa do trabalho. A gente julga simplesmente pelo ato de julgar, mas a gente não sabe que experiência ele está vivenciando para agir daquela forma. Então, na verdade, a gente faz o nosso julgamento. E esse julgamento é extremamente nocivo, porque a gente julga as pessoas e se esquece que um dia a gente vai ser julgado também. Um dia eu vou chegar e falar assim, aquele atleta não presta, porque aquele atleta é muito fraco, porque ele nem merecia estar naquele lugar e coisa e tal. A gente age com o calor das paixões. Mas a gente nunca imagina que como pai, como filho, como esposo, como profissional, como seguidor de uma religião, eu também vou ser julgado por aquilo que eu faço. Alguém vai dizer para mim, você é um péssimo filho.
Porque um dia eu disse, você é um péssimo atleta. Alguém vai dizer assim, você dentro da sua religião, você na verdade muito mais engana do que vivencia. Porque na verdade um dia eu julguei alguém que cometeu algum erro na televisão. Então na verdade essa questão do julgamento ela é muito fácil, mas a gente não faz o auto-julgamento. Da gente, em vez de parar de olhar para os outros, para saber se eles estão certos ou se eles estão errados, na verdade nós temos que olhar para nós, para saber se nós estamos certos ou estamos errados. Porque aí então a gente busca o autoconhecimento, porque a gente se preocupa muito mais em conhecer o outro do que conhecer a nós mesmos. E esse é o problema que a gente enfrenta. Tem uma frase que diz assim, né? Para que eu vou cuidar da minha vida se as pessoas cuidam dela? Tem tanta gente cuidando da minha vida, dando opinião, fazendo crítica, fazendo comentário, que eu não preciso nem cuidar da minha vida mais. Vai com Deus, André, bom dia. Ah, é? Depois eu embrulho e mando de presente para você, pode deixar. E sem direito à devolução. E aí então a gente sempre tem que pensar dessa forma, fazer uma autoanálise de pensar assim, eu tenho que fazer a autoanálise, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me julgar. Eu não posso fazer isso com as pessoas, porque eu não admito que as pessoas façam isso comigo. Continuam para nós, vamos lá. Ele diz assim, tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se censurardes o outro, se censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e realmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, que vos para vos advertirem com mais franqueza do que faria um amigo. Bom, esse é o papel daquelas unhas encravadas que a gente encontra na nossa vida. Fala mal o tempo todo, aponta o tempo todo, julga o tempo todo, mas a gente nunca se pergunta, será que ele tem razão de me julgar daquela forma? Naturalmente, o fato dele fazer isso, esse mesmo ensinamento de não fazer ao outro o que gostaria que me fizesse, também se aplica a ele. Mas já que ele está falando mal, já que ele está criticando, isso é um problema dele. Mas a pergunta é, quando ele me critica, qual exatamente a verdade que existe nisso? Quando ele chegar para mim e falar assim, escuta, você é um cara falso, porque você fez isso, isso, isso. De imediato, dá aquele fervor no nosso estômago, sobe aquele calor no rosto, a gente fala assim, mas falso é você. Vai lá falar com a senhora, sua mãe, aquela coisa toda, né? A gente nunca para e pensa assim, mas espera aí, por que ele está dizendo que eu sou falso? Será que eu estou falso mesmo? Será que eu agi de uma forma inescrupulosa numa determinada situação? Então, na verdade, o nosso impulso imediato é a reação, não é a autoanálise. De alguém chegar e falar mal para você, e a gente fica quieto, silencioso. Me lembro de muitos depoimentos do Chico, quando ele chegava assim, as pessoas diziam para ele assim, mas você só faz isso por interesse. Você só age dessa forma, com essa faixa de bonzinho, porque na verdade você quer se promover. E ele tinha que ouvir aquilo tudo e ficar quieto. Vontade de reagir certamente ele tinha, tanto que ele ficava magoado. Mas Emmanuel chegava para ele e dizia assim, mas por que você está dizendo assim? Você já pensou por acaso se você não está agindo mesmo daquele jeito? Se você não está se achando importante demais para aquilo que você faz? Porque se você faz isso para se achar importante, aquela pessoa tem razão. Você está fazendo essa caridade, essa falsa caridade para se promover. E aí, então ele tinha que baixar aquela bola, né? Mas também aquilo que a gente fala, né? Quando você pega um mentor espiritual que fica o tempo todo no seu cangote, agindo com aquele amor todo, com aquela caridade toda, jogando na cara a coisa certa, há resistência, né? Haja resistência para aquilo. Mas era assim que funcionava. Quando chega um momento da nossa evolução em que os erros banais, os erros do egoísmo já não podem mais ser tolerados, a gente se depara com situações como essa. Florzinho era muito enérgico, mas ele era enérgico de acordo com a capacidade. Nós não somos cobrados mais do que nós somos capazes.
Então a mesma coisa tem que acontecer com o auto-julgamento. Nós não podemos nos julgar mais do que nós somos capazes, mas também nós não podemos mais tolerar aquilo que nós já somos capazes de vencer. Por isso a gente tem que usar essas técnicas de saber se o outro está certo, principalmente se essa pessoa não gostar da gente. Se houver uma relação de antipatia, essa é a melhor pessoa para dar um feedback daquilo que a gente faz. Porque se a gente estiver agindo certo, ela vai ficar na dela. Se você der um passo fora do caminho, ela vai ser a primeira a te apontar. E a gente não tem que agredi-la por isso. A gente tem que pensar se ela não tem razão. Porque se ela tiver razão, vai ser exatamente essa pessoa que vai fazer com que a gente volte para o curso original. Agora, se ela estiver sendo caluniando, então a gente tem o direito de defesa. Mas não é uma defesa do orgulho. É uma defesa da responsabilidade. Eu sou uma pessoa responsável, eu estou agindo certo, por que você está me julgando dessa forma? Então, o nosso primeiro impulso é dar valor para essas críticas, porque muitas vezes essas críticas são muito bem fundadas. As pessoas não saem caluniando assim à torto e à direita. Na verdade, as pessoas têm facilidade de julgar à torto e à direita. E esses julgamentos muitas vezes são embasados naquilo que a gente faz. A opinião dos outros a nosso respeito é construída em cima daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa. Então somos nós que construímos uma imagem que reflete nas pessoas e elas nos devolvem aquilo que a gente enviou. Por isso colocado para nós que os inimigos, eles não têm essa preocupação de ficar amenizando os nossos erros. Eles apontam na cara dura, viram as costas e pronto. A forma como a gente vai lidar com isso já é uma questão de maturidade emocional, de maturidade psicológica, de maturidade moral. E é isso que a gente vai alcançando o tempo todo. Quanto mais a gente se expõe, mais a gente é julgado. E é essa exposição que faz com que a gente cresça com maior intensidade. Vamos lá. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral como o negociante faz com seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos e alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que guarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Olha só o ensinamento então que chegou para nós. Quando se fala sobre esse balanço que a gente faz com relação ao futuro, a preocupação dos espíritos nos ensinamentos que eles trouxeram foi trazer para nós exatamente essa perspectiva diferente do futuro, da gente olhar para aquilo que vai acontecer na nossa vida sem a preocupação das surpresas negativas. Porque a gente olha para o amanhã e diz assim: aquele amanhã é incerto e eu não sei como será, então eu tenho que viver de uma forma intensa o meu presente. Viva a vida intensamente, porque a vida é muito curta, já nos diz o ditado popular.
Viva o seu momento, não perca as oportunidades. Aproveite cada instante da sua vida, porque você nunca sabe o dia de amanhã. É isso que os espíritos vieram destruir. Porque aquilo que nós fazemos hoje é o que vai determinar exatamente o nosso futuro. O modo como eu vivo hoje é o modo que vai trazer para mim o resultado do amanhã. Porque enquanto eu estiver sofrendo, mesmo que muitas vezes eu esteja vivendo de uma forma positiva, quando eu digo assim, né, não, eu estou vivendo de uma forma certinha, e mesmo assim as coisas só dão erradas. Se as coisas continuam dando erradas, é porque ainda existe ali um resquício daquilo que eu já fiz de negativo no meu passado. Então, na verdade, eu continuo aquela colheita daquele momento, aquela colheita que ainda me proporciona essa dificuldade. Não adianta eu imaginar assim, não, a partir de hoje eu vou fazer tudo certo. Ótimo. Então, a partir de hoje você não erra mais. Mas e as dívidas que você contraiu anteriormente? Você acha que porque você modificou hoje, e essa é uma ilusão que a gente tem nas religiões tradicionais hoje, que é muito comum as pessoas dizerem assim: a partir de hoje, quando você aceitar Jesus no seu coração, você estará perdoado. E as pessoas se deixam levar por essa ilusão. Porque sim, ela começa a transformar sua vida a partir de agora, mas as responsabilidades das ações do passado continuarão presentes e vivas até que elas sejam completamente dissipadas. Então a gente lembra sempre que aquilo que a gente constrói, cada passo que a gente dá naquele caminho, a gente joga uma semente atrás de nós. E um dia a gente vai ter que fazer o caminho de volta para colher tudo aquilo que foi semeado. E não adianta a gente imaginar que somente a boa vontade do presente vai melhorar. A partir de hoje, eu começo a lançar sementes diferentes. Mas aquelas sementes que foram jogadas com espinhos, com plantas azedas e tudo mais, elas continuam ali esperando o meu retorno. E somente depois que eu limpar completamente aquele meu pomar, aquele meu campo, é que eu vou dar essa continuidade. Então os Espíritos vieram mostrar para nós que, seja a curto prazo, seja a médio prazo, seja a longo prazo, a gente sempre vai continuar vivendo essas experiências, como resultado das nossas próprias ações. Então, sim, eu estou construindo um futuro diferente, mas enquanto houver esse resquício do passado, as minhas experiências continuarão sendo essas. Eu vou lançar uma semente e vou colhê-la de volta. Kardec coloca, né, quem assina essa orientação é Santo Agostinho, e Kardec coloca para nós aqui uma observação para a gente finalizar. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebemos, por não percrustarmos a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então aqui, né, o resultado desse ensinamento que a gente acaba tirando, o proveito que a gente acaba tirando, é exatamente isso, né? O método, ele acaba sendo oferecido de fazer essa reflexão constante, de fazer essa vigilância, vigiai e orai. Foi o ensinamento que disse Jesus no Evangelho. E essa vigilância é exatamente isso. Eu não tenho que vigiar se as pessoas à minha volta podem me prejudicar. Eu tenho que vigiar se eu estou me prejudicando, que é isso que a gente acaba negligenciando. A gente não faz essa análise por falta de disciplina. E até por falta de vontade. Porque é tão gostoso viver a vida que a gente vive hoje desse nosso jeito, falando aquilo que a gente pensa. Eu até conversava com a Vaninha, né? Que ontem a gente estava comentando sobre a questão da honestidade. E eu falei assim, que a honestidade, ela é muito interessante, mas ela não é necessariamente uma virtude. Porque a honestidade significa transparência. Aí eu falei para ela assim,
Você já reparou que muitas vezes eu posso ter uma lata de lixo transparente e simplesmente mostra dentro da lata de lixo o que tem dentro dela? A minha lata de lixo é transparente. Essa transparência seria a honestidade, a sinceridade. Só que, na verdade, se dentro de mim esses valores ainda são inferiores, são egoístas, são impuros, a honestidade, a sinceridade só vai mostrar aquilo que está acontecendo. Algumas vezes as pessoas dizem assim: eu sinto muito, eu sou muito sincero, eu falo aquilo que eu penso. E ela diz isso com tanto orgulho, como se aquilo fosse uma virtude. Só que se dentro dela existe a maldade, existe o egoísmo, existe a crítica, a sinceridade só vai fazer ela botar isso para fora. Em vez dela guardar para dentro dela aquilo que por acaso pode prejudicar o outro, e guardar aquela sinceridade para ela mesma, olhar para dentro dela e dizer assim: eu sou sincero comigo mesmo, estou reconhecendo os meus erros, eu sei que eu sou assim, coisa e tal. Ela usa a sinceridade para atingir o outro. Então transparência não é uma virtude. Uma tubulação de esgoto transparente só vai mostrar o que passa dentro dele. Então, para a gente poder ser sincero, é importante que você tenha valores dos mais nobres. Adolf Hitler era sincero. Madre Teresa de Calcutá era sincera. A sinceridade nos dois trouxeram resultados diferentes. Para Adolf Hitler, ele admitiu o ódio por um determinado grupo e a vontade de destruir e de matar. A Madre Teresa, ela dizia sobre as necessidades de transformar o mundo. A Vaninha está confessando ali agora, tá vendo? Ela está sendo sincera. Ela falou assim: olha, eu estou com uma preguiça de sair de casa, eu estou sendo sincero. Eu falei: que legal, você admitiu que é preguiçosa. Grande sinceridade. Em vez de combater aquele mal, não, ela simplesmente admitiu que é. Muito bacana. Então, quando a gente usa essa questão da sinceridade, vem aquela questão das 3 peneiras. Um ditado que é atribuído a várias pessoas. A primeira peneira, quando você vai dizer alguma coisa para alguém, você tem que passar aquilo por 3 peneiras. Se passar pelas 3, você pode falar. A primeira peneira é a da verdade. O que você está dizendo é verdade? Sim, é verdade. Muito bem. Passou pela primeira peneira. A segunda peneira é a utilidade. O que você está dizendo é útil? Se não for útil, para por ali. A terceira, a caridade. Você está sendo caridoso com aquela pessoa? Aquilo que você está dizendo vai provocar nela algum tipo de sofrimento? Se aquilo que você vai dizer não passar por essas 3 peneiras, guarda para si mesmo. Coloquei para vocês: a sinceridade, a transparência não significa uma virtude se dentro de você só existe ali só existe o egoísmo, só existe a maldade. A sinceridade, ela é uma arma extremamente poderosa e ela pode construir, se você for sincero, para edificar, e ela pode ser extremamente destrutiva se você utilizar para criticar. Então, antes de falar aquilo que se pensa, é importante pensar naquilo que vai ser falado. Esse é o problema. E esse é o problema, Marcelo, que a gente coloca: é o seu jeito, você machuca as pessoas. Mas que direito você tem de machucar as pessoas? Que direito nós temos de machucar as pessoas com a nossa sinceridade? Porque o dia que elas forem sinceras conosco também, elas também vão nos machucar. Então, antes da gente fazer para o outro aquilo que a gente tem vontade de fazer, a gente tem que se perguntar se o outro fizesse a mesma coisa, como seria. Eu não tenho que deixar de ser honesto, mas eu tenho que ser responsável por aquilo que eu faço. Cada vez que eu machuco uma pessoa, eu sou responsável por aquele ferimento. E a pergunta é: por que eu fiz aquilo? Foi uma forma educativa? Ou foi só uma forma de ser explosivo, de dizer aquilo que eu penso? O irmão X colocou para nós, né? Não entendi quando você disse que a honestidade não é uma virtude, quando ela se transforma naquilo que eu coloquei, Décio. Porque a honestidade, eu estou sendo honesto com você, eu não suporto a sua cara. Quer dizer, o que essa honestidade se tornou de positivo? Eu estou sendo honesto com você. Você é uma pessoa que está ficando careca, para não dizer coisa pior. Então a gente lembra que a honestidade, ela denota transparência. Mas para você ser transparente, você precisa ter virtudes dentro de você mesmo.
Porque a transparência com imperfeições, com egoísmo, com agressividade, ela se transforma em algo destrutivo. Então a honestidade, ela não se torna uma virtude quando você a utiliza de uma forma negativa. É isso que eu quis dizer. Uma pessoa honesta, nesse sentido que a gente coloca, muito bem, você está sendo honesto. A honestidade não significa necessariamente você ter uma conduta sustentada pelo bom caráter no seu dia a dia. A honestidade significa você não mentir. A honestidade significa você não ser, como é que eu posso colocar para vocês? A honestidade não significa, seria mais ou menos isso que eu coloquei com você, né? A honestidade, a retidão do caráter, a gente sempre vê por essa perspectiva, por esse lado. Mas essa honestidade também significa você dizer aquilo que você pensa. Como a gente colocou, significa, vai com Deus, Suca, bom médico para você. A honestidade significa essa transparência. Por isso ela deixa de ser uma virtude e ela se torna uma imperfeição quando a gente olha por esse lado. Mas claro, o sentido da palavra honestidade, ele é sempre mais nobre, ele é uma virtude realmente. Só que essa honestidade, dependendo da forma como a gente se conduz, da interpretação que você dá a ela, ela se torna exatamente uma ferramenta destrutiva. Então simplesmente dizer aquilo que você pensa, você mostrar aquilo que você é, isso sim é uma virtude quando bem utilizada. A Scarlett colocou para nós, né, no meu trabalho sou obrigado a ser sincero com as pessoas e treino todos os dias o modo correto de falar a verdade para as pessoas. É exatamente aí. É você usar as 3 peneiras, você perguntar se aquilo que você disse é verdadeiro, se ele é útil e se você está sendo caridoso. Se você não tiver esses três pilares sustentando as suas condutas, a gente vai se transformar em pessoas destrutivas, muitas vezes maldosas, cruéis, para aquilo que está sendo falado. Imaginemos se nós tivéssemos um surto aqui no nosso planeta e todo mundo resolvesse dizer aquilo que pensa, um do outro. Imaginemos o caos que isso ia se tornar. Nós teríamos pessoas se matando na rua por não tolerarem as ofensas. Elas aceitariam a oportunidade de agredir, mas não suportariam a situação de serem agredidos. Há uma linha tênue entre ser sincero e sem educação. Nem todos sabem distingui-la, né? Exatamente, Ana. É aí que a gente começa então a sustentar as nossas palavras, as nossas ideias, nesses valores cristãos que são fundamentais de serem aprendidos. Quando a gente fala de se auto-evangelizar, é exatamente isso. Eu posso dizer para alguém aquilo que ela pensa, mas eu tenho 20 formas diferentes de dizer. Se eu achar que aquilo é necessário, se eu achar que aquilo é produtivo. É essa lapidação que a gente começa fazendo quando a gente vai se auto-evangelizando. Principalmente quando a gente se coloca no lugar do outro. Eu posso ser incompetente num determinado tipo de trabalho. Mas se eu tivesse que dizer para alguém que ela é incompetente, como eu diria? Se eu fosse incompetente, como eu gostaria que as pessoas me dissessem? Esse é um problema que a gente acaba enfrentando, porque a gente ainda não sabe agir de uma forma equilibrada. A gente sempre age de uma forma impulsiva. E dessa impulsividade é exatamente aquilo que gera a destruição de relacionamentos, a dificuldade que nós temos de aceitar as diferenças do outro. Mas a gente vai aprendendo. Mas mesmo que os outros não saibam agir dessa forma, nós já sabemos agir. E é isso que a gente tem que valorizar. Nossa, o outro me falou uma coisa que eu quase respondi, ainda bem que foi quase. Guarda para você, porque senão você se tornaria exatamente como ele. Se você condena aquilo que ele fez, não se torne como ele. Ah, mas eu fiz porque fizeram comigo. Então que diferença faz? No que você se diferencia do outro? Absolutamente nada. Então a gente tem que fazer diferença para nós mesmos. Esse resultado positivo é algo, esse crescimento individual, ele é algo tão cruel que ninguém percebe. É a mesma coisa como se fosse aquela questão da política, né? As pessoas só reparam quando você faz alguma coisa, quando você constrói um prédio ou faz uma estrada. Vai com Deus, Val. Bom dia para você. Beijos. Mas se você faz alguma coisa com valor social, não tem resultado nenhum, porque
Essa mudança íntima ninguém repara, é só você que repara, mas já é o suficiente. É esse autoconhecimento que a gente busca constantemente. Bom, pessoal, fechando por aqui, se por acaso a gente teve ali alguma colocação que não foi bem compreendida, ou mesmo uma colocação que pode ser reformulada, eu tenho certeza que, embora as palavras tenham sido colocadas dessa ou dessa forma, eu tenho certeza que vocês entenderam o sentido de tudo aquilo que a gente falou. Então é importante a gente fazer essa autorreflexão. Eu acho que o mundo mais misterioso a ser descoberto é o nosso mundo íntimo. Porque o mundo de fora, a gente acha que tem uma certa facilidade de conhecer. Então a gente vai olhando para o mundo, eu conheço tudo, conheço todos, eu sei como aquela pessoa reage, eu sei como aquela pessoa é, mas nós mesmos, a gente não está se conhecendo. Tá legal, Pimpim, obrigado pela honestidade. Valeu. Então é isso que a gente tem que buscar. Esse nosso autoconhecimento, da gente saber exatamente quais são os nossos limites, quais são os nossos valores, quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, e saber se relacionar com o outro. Porque tudo aquilo que a gente faz, se a gente vivesse sozinho no meio do mato, como se fosse um eremita, lá numa caverna, no alto de uma montanha, é uma coisa. Ali eu posso fazer o que eu quiser, porque tudo que eu fizer vai atingir apenas a mim mesmo. Agora, quando a gente vive em sociedade, vai com Deus, Avenida, bom dia. Quando a gente vive em sociedade, no relacionamento com os outros, tudo aquilo que a gente faz reflete no outro. E tudo aquilo que o outro faz reflete na gente. E a gente tem que aprender a lidar com essa nova forma de viver, com valores, com compreensão, com tolerância. Sempre dessa forma. Mas vamos fechar por aqui, pessoal. A Marcela colocou, agora você vivenciar tudo o que disse, para você torna-se fácil. Não, pelo contrário, é uma luta constante. Mas a gente vai sempre combatendo aquilo que é o mais gritante. Primeiro começa com aquilo que é mais grave. Se você conseguir conter aquilo que é mais grave, você já deu um passo significativo. Depois vai para aquilo que é médio, depois vai para aquilo que é sutil, até que você conseguiu detectar aquilo que é o mais imperceptível na nossa personalidade. Faz assim, se você for errar, erra o menos possível, já é alguma coisa. Quanto menor o seu erro, melhor. Já é um passo significativo. Bom, pessoal, vamos fechar por aqui, porque esse assunto certamente aqui teria muita coisa para falar, e com toda certeza a gente já não conseguiu expressar de uma forma mais produtiva esse ensinamento, exatamente por limitação, por falta de capacidade, mas eu acho que esse pouco que a gente conseguiu desenvolver aqui no nosso estudo já valeu para despertar em nós, pelo menos aquele alerta de que existe um trabalho muito, muito profundo, um trabalho muito árduo que a gente tem que realizar. Se a gente conseguir realizar 10% daquilo que a gente tem vontade de fazer, já é muito. Porque muitas vezes a gente tem vontade, mas não tem força. Essa força já é o suficiente. Então, pessoal, fechando por aqui,